Estadual Jorge Chiques, esse ano se propôs a apresentar os 500 anos de história. Em primeiro lugar, vemos as meninas trazendo as bandeiras. Próxima faixa, rumo aos 500 anos de Brasil. A história do Brasil inicia em 22 de abril de 1500. Por isso a faixa, isto é Brasil. O meu Brasil se escreve com S, que nós somos brasileiros. Vemos que se aproxima as crianças do pré-escolar, com as cores da escola azul e branco. Atrás das crianças do pré tem um pelotão de índios, porque na verdade os primeiros habitantes do Brasil foram os índios. E não podemos dizer que o Brasil foi descoberto, porque o índio era gente, o índio morava aqui, o índio também viveu a pré-história. Ele apenas não tinha chegado na história, mas já tinha uma pré-história. A história do Brasil inicia mais ou menos 12 mil anos antes da chegada dos portugueses. No próximo pelotão vemos a chegada dos portugueses. Vemos os alunos apresentando os principais personagens. O Pedro Álvares Cabral, um burguês português que comandou as 13 caravelas que chegaram ao Brasil a 22 de abril de 1500. Como os portugueses eram católicos, traziam um padre para rezar a primeira missa. Padre Frei Henrique Soares de Coimbra. Também os portugueses trouxeram um escrivão, o Pero Vaz de Caminha, que está dentro da caravela. As caravelas eram barcos movidos à vela e foram uma grande descoberta dos portugueses. Quando os portugueses chegaram, pouco se importaram com o Brasil, porque eles estavam tendo lucros na terra das especiarias. E em 1530 mandaram o Martim Afonso de Souza para iniciar a colonização do Brasil. Depois o Brasil é dividido em 15 faixas, 14 lotes de terras e doada a 12 capitães hereditários, que nesse momento passam pela frente do palanque. Então o Brasil passa a ser governado pelas mãos de Portugal e chegam os 3 primeiros governadores. O primeiro foi Tomé de Souza, que criou no Brasil o primeiro bispado, também fundou a primeira capital do Brasil, que foi São Salvador, na Bahia. Depois vem Duarte da Costa. Esse não foi muito feliz no seu mando, pois os franceses também queriam um pedaço do Brasil. E vemos o Mendes Sá, o grande Mendes Sá, que governou o Brasil por 20 anos. A educação na colônia era esta: escreveu, não leu, falco leu. E os padres batiam nas crianças para que elas aprendessem. Agora vemos as riquezas do Brasil, os donos de engenho com seus escravos. Vemos os bandeirantes também em busca de índios para vendê-los como escravos. E a criação de gado que se faz presente no gaúcho e no nordestino. O Brasil também é conquistado pelas patas do boi. Os brasileiros também não aceitaram tanta exploração portuguesa, que
E sempre que houver exploração humana, também haverá lutas pela libertação. E houve lutas pela libertação. Os brasileiros começaram a sentir amor pela terra. Os mascates em Pernambuco começam a lutar contra os ricos fazendeiros de açúcar que já estavam falindo. Porque nesse momento nosso açúcar, nossas mudas teriam sido levadas para as Antilhas. E os mascates estavam se enriquecendo com o comércio. Os Emboabas foi uma luta entre os bandeirantes paulistas que descobriram as minas e entre os portugueses, aqueles que vieram de fora para se apossar do nosso ouro. A Inconfidência Mineira. O pessoal de Minas Gerais também se revolta porque tem que mandar quase todo o ouro para Portugal. Tiradentes foi sacrificado porque ele sentiu, ele viu que tudo ia embora de Portugal e ele também fazia parte dos inconfidentes. Mas apenas ele foi morto porque ele era pobre, porque ele tinha um pequeno posto no exército. Então foi levado à morte e seu corpo foi esquartejado e distribuído por todas as regiões para que ninguém ousasse a libertar o Brasil. A Guerra Farroupilha foi uma guerra de estancieiros ricos. Os gaúchos não queriam mais que seu charque não fosse com preço baixo, queriam preços melhores e foram lutar para isso. E no fim da guerra foram bem tratados porque eram os estancieiros que estavam aí. Não era gente pobre, não era gente humilde, era gente rica do Rio Grande do Sul que havia se rebelado contra o governo central. A revolta da cabanagem foi feita no Pará. Ali vemos uma cabana porque eram pobres pessoas, eram pobres escravos e trabalhadores. Não tinham mais do que viver e se rebelaram e por isso foram terrivelmente assassinados, foram mortos pelo governo central. A Balaiada, no Maranhão, recebe esse nome porque seu principal líder era alguém que fazia balaios e não era justo gente pobre se rebelar. A Sabinada, na Bahia, foi liderada por um médico, Dr. Sabino da Rocha Vieira. 1808, a chegada da família real ao Brasil. Por que a família real veio ao Brasil? Por causa das conquistas napoleônicas, porque a Inglaterra tinha interesses aqui. Então, forçou os portugueses a abandonarem Portugal e se situarem aqui. Mas por quê? Porque a Inglaterra queria vir aqui, queria vir explorar diretamente essa grande colônia. A Inglaterra fez a Revolução Industrial e nesse momento ela era rica e grande e ela já estava dominando o mundo e também dominava Portugal. Vemos a Dona Maria Louca, a rainha de Portugal, sendo abanada por duas escravas, pois toda a nossa história aparece nos escravos, aparece nos oprimidos. Bem pouco aparecem as classes dominantes, são mínimas, é o mínimo de gente que é rica e domina a maioria pobre. Vemos aí Dom João VI com sua esposa, Dona Leopoldina. Dona Carlota Joaquina, desculpe. A Dona Carlota era uma mulher ambiciosa que queria que seu marido conquistasse o Uruguai para fazer parte ao Brasil porque se achava herdeira, porque ela era de origem espanhola. Em pleno Rio de Janeiro, apareciam as carruagens, levando as pessoas elegantes, as pessoas da corte. Aí está a corte portuguesa no Rio de Janeiro.
Então João VI resolve criar no Rio de Janeiro teatro, a imprensa régia, o Banco do Brasil, a Academia de Belas Artes, tudo para satisfazer a corte e nada para as classes trabalhadoras. Vemos nos aproximando Dom Pedro I, aquele que fez a nossa independência. Atrás de Dom Pedro I vemos sua esposa, a grande dona Leopoldina, que muito lutou pela independência do Brasil, acompanhada por José Bonifácio, que foi um grande lutador das classes oprimidas, foi um grande lutador na independência do Brasil. E agora vemos a imigração italiana, alemã e polonesa.